porque era uma secção que queria ganhar o seu espaço dentro do clube, mas esses 2 títulos foram um marco para nós, futsal, dentro do Benfica, porque viemos, no fundo, mostrar tanto à direção do Benfica, como às pessoas que estavam à frente da secção, como aos nossos adeptos, ok, vale a pena apostar nesta modalidade, porque é uma modalidade que ganha. A época de 2003-2004 ficou marcada pelo título de vice-campeão europeu na UEFA Futsal Cup, numa final emocionante que opôs o Benfica aos espanhóis do Interview. O Benfica perdeu esta final disputada a 2 mãos, mas deu muito boa conta de si, uma vez que depois de ter perdido em Madrid por 4-1, conseguiu derrotar o Interview no segundo jogo por 4-3 em Lisboa. No Campeonato Nacional, o Benfica alcançou o 2º lugar. Na época de 2003-2004, nós não fomos campeões nacionais. Nós iniciámos o ano ganhando a Supertaça, mas que dizia respeito à época anterior, na Nazaré contra o Freixeiro, mas acabámos no Campeonato Nacional, porque era um campeonato, acho que foi o último ano em que o campeonato teve só apenas uma fase, ou seja, um campeonato corrido, uma fase regular. Acabámos por não conseguir ganhar ou conquistar o título nacional. Perdemos para o Sporting e com uma margem pontual bastante dilatada. Por outro lado, a nível de competição europeia, no caso da UEFA Futsal Cup, foi a nossa primeira participação e uma participação, penso eu, a todos os níveis, brilhante. Fomos vice-campeões europeus, mas acho que ninguém nos tira o brilho, ninguém nos tira o mérito por termos conseguido, na altura, para o futsal português também um resultado ímpar. Ficou um sabor amargo de boca nesse ano por ficarmos em 2º lugar, como é óbvio. E desde a existência, desde a criação do futsal do Benfica, isso foi sempre um sonho. Eu lembro-me das pessoas que estavam à frente logo no início da modalidade e que tomavam as decisões no futsal do Benfica. Lembro-me de as chamarem de loucas, que era impossível um clube como o Benfica, um clube não era como o Benfica, um clube português de futsal, sagrar-se campeão europeu. Não me esqueço que as pessoas chamavam que, até diziam que eram um pouco lunáticas. E o que é certo é que ficámamos com isso na cabeça. Continuámos a trabalhar e acreditar que um dia seria possível e depois a história fala por si e conseguimos. Realmente foi o ponto mais alto. A história de sucesso do futsal do Sport Lisboa e Benfica é também a história do talento dos seus jogadores. Joel Queiroz começou a jogar futebol de 11, mas cedo descobriu que a sua vocação era o futsal. Começou a jogar a sério nos séniores do Futebol Clube de Gaia. Tinha apenas 16 anos, mas os golos que marcava davam nas vistas. Depois de uma passagem pelo Boa Vista, Joel Queiroz ingressou no Freixeiro, um dos mais antigos e importantes clubes de futsal. Foi aqui que conheceu e jogou lado a lado de alguns dos seus atuais companheiros do Benfica. As boas exibições levaram-no do Freixeiro para um clube espanhol, El Pozo, onde jogou 3 temporadas, transferindo-se depois para o outro clube espanhol, o Navarra. Foi aqui que o Sport Lisboa e Benfica o foi contratar. Em Espanha, ganhara 2 campeonatos e uma supertaça. A sua classe e talento justificaram o pagamento de uma avultada cláusula de rescisão e o tempo mostrou que este foi um bom investimento para o futsal do Benfica. A sua ação foi determinante na conquista da UEFA Futsal Cup em 2010. Não sou um jogador muito rápido, sou um jogador mais criativo, mais finalizador. Agora, se os adversários pensam que é uma vantagem para mim ser grande, não é. A única vantagem que eu tenho é de trabalhar como os meus colegas e tentar evoluir em cada aspecto do jogo. O Joel Queiroz é um matador. O Joel Queiroz é aquele jogador que todos nós queremos ter do nosso lado. Porque o Joel vale 40 golos por época, 40, 50 golos por época. Tem um talento enorme, tem uma capacidade de lutar sempre por objetivos maiores, um jogador ambicioso, um jogador com um caráter muito forte. André Lima. No Benfica, André Lima marcou presença como jogador e técnico. Chegou ao Benfica vindo do Miramar. Tinha 30 anos, mas isso não o impediu de se tornar num dos jogadores mais influentes da equipa encarnada. Ao longo da sua carreira no Benfica, conquistou 10 títulos como jogador. Um dos momentos altos da sua carreira no clube aconteceu na conquista do campeonato 2004-2005, quando no último jogo do play-off
André Lima marcou 5 dos 7 golos com que o Benfica derrotou o rival Sporting. Aos 37 anos, abraçou a carreira de treinador e o que nunca conseguira vencer como jogador, conseguiu-o como treinador. Em 2010, conduziu o Benfica à conquista da UEFA Futsal Cup. Eu lembro-me que nas palestras ele tentava sempre puxar pelo nosso brio profissional, pelo nosso orgulho, e eu lembro que as palavras que ele mais usava era: pessoal, nunca ninguém conseguiu isto, vocês têm a possibilidade de ser os primeiros a conseguirem isso para o futsal português. E eu acho que ele foi inteligente ao ir buscar esse orgulho e ao tentar dizer: pessoal, vocês podem ficar na história porque vocês podem ser os primeiros a conseguir este título europeu para Portugal. E nesse aspecto, desculpem lá, não há ninguém que pode tirar o mérito ao André nisso, e ele foi importantíssimo nessa conquista. O André Lima tinha uma coisa que toda a gente gosta, que fazia muitos golos, não é? Era o marcador dos golos. E o André Lima é um homem fantástico, uma pessoa simpática, humilde, e era fácil tu torná-lo ídolo porque ele tinha tudo. Era bom jogador, bom atleta, respeitador do próximo, humilde, marcador de golos. Portanto, era facilmente uma referência no nosso desporto. Cada jogo, cada treino, eu tenho saudades de treinar. Eu tenho saudades de treinar como jogador, tenho saudades de treinar como treinador, mas acima de tudo eu tenho saudades de vestir a camisola do Benfica, de correr com a camisola do Benfica, de vencer com a camisola do Benfica. E seja quem for, quem disser que nunca jogaria no Benfica ou que o Benfica é uma das melhores instituições do mundo, das maiores, e é um privilégio para qualquer atleta, seja de que modalidade for, trabalhar neste clube, principalmente ganhar neste clube, é das coisas mais fantásticas que pode acontecer a um desportista, e para mim foi uma grande honra. Pedro Costa começou a jogar futsal aos 11 anos e hoje é uma das referências do futsal português e conta já com mais de 100 internacionalizações. O seu palmarés é impressionante. 7 campeonatos, 4 taças de Portugal, 3 supertaças e medalha de bronze no Mundial de 2000. Antes de chegar ao Benfica e de se ter tornado no capitão incontestado da equipa, Pedro Costa passou pelo Sporting Clube de Portugal, Freixeiro e pelos espanhóis do Navarra. O facto de eu fazer a formação toda no futsal acontece porque num dia que eu estava a jogar num recreio, portanto num intervalo da escola secundária onde eu andava, a escola secundária da Amadora, apareceu uma pessoa que me perguntou se eu queria experimentar a modalidade de futebol 5. E para mim, eu acho que foi o ponto-chave da carreira que eu construí ao longo, portanto, destes anos todos. Porque foi muito importante fazer toda a minha formação a nível de futebol 5, ou futsal, como queremos chamar. Não tenho dúvidas nenhumas que isso ajudou-me a ter muito mais bases do que alguns jogadores e algumas pessoas que começaram mais tarde. Mas Pedro Costa é aquele verdadeiro capitão, tipo assim, é uma pessoa que sabe quando é que o grupo começa a ir abaixo e precisa de ser levantado, sabe quando o grupo está lá em cima e precisa também de vir cá para baixo para não levantar os pés no chão, e sabe puxar individualmente pelos jogadores. É claro que ele está numa missão totalmente complicada, né? Porque é o capitão, está sempre preocupado com os outros e às vezes até se esquece um pouco dele, né? Mas eu acho que um verdadeiro capitão também é isso, né? Também é principalmente unir a equipa, porque é o mais importante, porque se isto fosse de um íamos jogar ténis, né? Eu dependia só de ti, aqui não, aqui a gente depende todos uns dos outros. O Pedro Costa fez uma transição de um capitão carismático, que foi o André Lima, até ao presente. E fê-la de uma forma, com uma liderança diferente, com uma forma de estar diferente, mas com um sentido de ver, com um sentido de profissionalismo enorme. Ou seja, ele conseguiu, após um ciclo que se fechava, criar um ciclo à sua volta de sucesso também. E isso é o fundamental. Eu só tenho que lhe agradecer tudo aquilo que ele tem dado a esta instituição e o quanto ele tem transmitido a mística a todos aqueles jovens que vão entrando. Nós começámos a ter referências no futsal nacional. O André Lima, até porque por facto de ter sido o primeiro a atingir as 100 internacionalizações, acabou por ser uma das primeiras referências e foi até um embaixador
no Campeonato da Europa que organizámos em Portugal em 2007 e com o êxito que foi conhecido e com as assistências que tivemos. Na época de 2004-2005, o Benfica entrou decidido a reconquistar o título de campeão. Tudo correu bem à equipa do Benfica e numa temporada fulgurante não só recuperou o título de campeão nacional, como venceu a Taça de Portugal. No quarto ano do Benfica, que foi a época 2004-2005, voltamos a fazer uma época de acordo com aquilo que eram os objetivos. Vem um treinador novo para o Benfica, com novos métodos, novas ideias, e nós, jovens sedentos, para consumir informação, para beber informação, um estilo de jogo novo, ideias novas, tanto a nível de ataque como a nível de defesa, e conseguimos voltar novamente à senda das vitórias. Foi um ano fantástico para o Benfica, que ganhou tudo, fez o triplete, e para mim, em termos pessoais, foi o ano, foi o melhor ano da minha carreira como jogador, numa final memorável, onde marquei 5 gols. Um percurso fantástico, um grupo memorável, com jogadores com uma capacidade de humildade e de união muito grande. Na altura ainda estava cá Ricardinho, André Lima, Pedro Costa, Zé Maria, Zé Carlos, e esse sem dúvida fica na retina porque foi fantástico. Apesar de ter conseguido exibições de grande categoria e uma prestação regular no campeonato, o Benfica não conseguiu revalidar o título de campeão nacional na época de 2005-2006. Na Taça de Portugal, os encarnados foram finalistas e num jogo emocionante, o triunfo acabou por sorrir ao eterno rival de Alvalade. Aprendendo com os erros, a equipa de futsal do Benfica preparou a próxima época com uma precisão milimétrica e aí tudo seria muito diferente para melhor. Foi um ano fantástico, ganhámos tudo mesmo. Ganhámos a Supertaça, ganhámos a Taça, ganhámos o campeonato. Portanto, também tive um bocado de sorte. E aí conquistei logo os adeptos e, portanto, nunca mais vou esquecer desse campeonato. E a festa, como foi, não estava habituado àquilo. A época de 2006-2007 da equipa de futsal do Benfica foi memorável a todos os níveis. Campeão nacional, conquista da Taça de Portugal, da Supertaça e vice-campeão da Taça das Taças, depois de um jogo emotivo frente aos espanhóis do Lobel de Santiago. Nós, não tendo uma equipa das melhores equipas sempre do Benfica, nesse ano, acabámos por conseguir ganhar tudo. E acho que a união nesse ano, jogadores que quase não jogavam minutos, conseguiram sempre dentro dos treinos ter uma atitude e dentro dos jogos apoiar do primeiro ao último minuto, sempre com uma palavra de apoio. Nós também, os que jogávamos mais tempo, tentar fazer ver que eles eram super importantes para nós e nos sucessos que íamos tendo. E pronto, e acabámos por ter também um grupo fantástico e foi um momento marcante, foi o meu regresso e sentir ali um grupo de amigos que todos lutavam pelo mesmo objetivo e a partir daí foram anos de glória do futsal do Benfica. É um dos melhores jogadores do mundo. Conhecido como o Mágico, Ricardinho faz magia com uma bola nos pés. É o autor da famosa finta que conquista pavilhões, o cabrito. Mas dos seus pés e do seu talento estão constantemente a sair novas jogadas, fintas e golos que deixam os adeptos rendidos à sua classe. O Ricardinho é uma marca da modalidade, sem dúvida. Ou seja, aliás, não é por acaso que há uns tempos até foi falado que podia integrar a equipa sénior de futebol. O Ricardinho é único, é um jogador à parte. Não é fácil aparecerem jogadores destes todos os dias, obviamente. E o Ricardinho é dos poucos, eu digo isto sem facciosismo em relação ao futsal. Efetivamente, o Ricardinho é dos poucos desportistas não futebol conhecidos. Não há muitos. Havia o Carlos Lisboa em tempos, quer dizer, ao nível de um Carlos Lisboa, ao nível de um Livramento, dos jogadores de hóquei mais conhecidos antigamente. Ou seja, é dos poucos jogadores dos poucos desportistas não futebol que é mediático, que é conhecido, que é uma marca. O atleta que mais me impressionou, sem dúvida, foi o Ricardinho. Sem dúvida, foi o Ricardinho, porque as pessoas só veem aquilo que ele faz nos jogos. E eu vejo aquilo que ele faz nos jogos e nos treinos. E eu digo às pessoas, aquilo que ele faz nos treinos é precisamente aquilo que ele faz nos jogos. Eu lembro-me que há cerca de 2, 3 meses atrás, ele fez um golo que correu o mundo. E ele, quando estava no Benfica, ele já treinava
esse tipo de jogador comigo, e ele virava-se para mim e dizia: bebê, eu um dia vou fazer um golo assim, e tanto que fez. E eu lembro-me que muitas vezes